Olá, meus amores. Hoje nós vamos começar nossa aula de português com um texto narrativo. Eu havia falado no vídeo anterior, acho que foi no primeiro vídeo, que vocês iriam criar um poema, um cordel. E aí depois daquele poema que vocês leram, fizeram a interpretação do texto, tem a aula. Mas nós não vamos começar lá com a aula. Por quê? Porque se nós formos começar com a aula, que é lá na página 69, se a gente for começar com a aula, vocês vão pegar a aula e tudo, aqui a parte da gramática, aí vai acabar que vocês vão acabar esquecendo do poema. E o que eu quero que vocês façam? Para não quebrar essa linha que a gente já está indo com os poemas, nós vamos lá para a página 75, produção de texto, onde vocês vão criar um poema narrativo. O que é um poema narrativo? Eu já falei para vocês que o texto narrativo é aquele que a gente está contando uma história. Aconteceu uma história, uma determinada história, e você vai estar contando aquela história. Então, você é o narrador. A história narrativa é aquela que você vai contar. Você vai narrar uma determinada história. Aqui na produção de texto, está pedindo, diz assim, agora é a sua vez de criar um poema narrativo. Aí diz bem aqui, os alunos podem se inspirar em poemas desde capítulo, quanto ao modo de iniciar a história, o poema. Nessa produção é possível trabalhar também a forma coletiva em toda a classe, mas dividindo a escrita em pequenas estrofes de acordo com as partes narrativas a serem contadas. Como nós não estamos numa sala de aula, vocês não vão se dividir em grupo. Eu não vou pedir isso para vocês que se dividam em grupo. Vocês vão fazer um poema individual mesmo. Vocês vão criar uma história individual. Tá pedindo aqui também, no 1, formem duplas e escolham uma história conhecida. Tá pedindo que vocês formem dupla e escolham uma história conhecida para vocês narrarem essa história. Também não vou querer dessa forma. Se nós estivéssemos na sala de aula, poderia ser que eu ia na biblioteca da escola, eu pegaria livros para vocês de histórias conhecidas, vocês iam formar duplas e fazer um poema narrativo daquela história, de uma determinada história que vocês escolhessem. Mas eu não vou pedir isso para vocês, porque fica muito difícil para vocês fazerem isso em casa. O que eu vou pedir para vocês? Vocês vão ler a página 75? Vamos ler. Mas vocês não vão fazer o que se pede aqui na página 75. Vai fazer algumas coisas que se pede, nem tudo. Primeiro, vocês vão criar uma história mesmo da cabeça de vocês. Vão criar um tema para a história, um título para a história. E vão fazer o próprio cordel. Pode ser falando da família de vocês, pode ser falando de um irmão, pode ser falando de um primo, de uma brincadeira que você queira, que você goste, aliás, uma brincadeira que você goste. Você pode estar fazendo esse poema do seu cachorro, do seu gato, do seu vizinho, da sua avó, sobre qualquer tema que você quiser abordar, sobre uma música, sobre um livro que você goste, sobre um canto da casa que você goste, sobre qualquer assunto que você se identificar. Você vai criar um poema desse assunto. Eu quero um cordel desse assunto, do assunto que você se interessar, do assunto que você gostar, que você vai ver que você vai conseguir fazer um poema legal. Então, eu não vou pedir uma coisa impossível para vocês. Todos vocês são capazes de criar um poema. E vocês vão olhar um poema, desses poemas mesmo que eu já enviei para vocês. Vocês vão olhar, vão se inspirar nesses poemas e vocês vão estar escrevendo o próprio poema de vocês. Entenderam?
Faça o resumo dos pontos que deverão prestar atenção no poema narrativo, presente no poema narrativo. Então, isso aqui vocês não vão levar em conta, porque vocês não vão fazer, vocês não vão escolher uma história para vocês fazerem isso. Só se vocês também quiserem pegar uma história que vocês gostem, tipo Chapeuzinho Vermelho, Branca de Neve, Três Porquinhos, e transformar ele em um poema. Se vocês quiserem fazer isso, vocês tiver o livro ou tiver a história, pegar essa história na internet e tal, vocês quiserem transformar essa história em poema, pode também. Mas vocês podem estar criando o poema da cabeça de vocês, de um assunto determinado que vocês gostem. O importante é que vocês criem esse poema para mim, me enviem um poema. Eu vou pedir que esse poema tenha no mínimo 5 estrofes e cada estrofe pode ter 4 versos. Um poema de no mínimo 5 estrofes, cada estrofe 4 versos. Tá ótimo. Se vocês conseguirem fazer um poema com 5 estrofes, cada estrofe 4 versos, tá ótimo. Vocês estarão de parabéns. Eu só quero que vocês façam esse poema e estejam me enviando, certo? Até o final da semana, não se preocupe. Vocês têm a semana inteira para estar criando o poema. Vocês vão ter essa semana todinha para estar criando o poema. Se todo dia você criar uma estrofe, quando chegar sábado, domingo, você pode estar me enviando esse poema. Se todo dia você sentar e criar uma estrofe, sábado, domingo, vocês terão o poema de vocês escrito, certo? E o demais, qualquer dúvida, vocês podem estar me procurando, meus amores. Tenham todos um bom dia.